Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nas sombras para conferirmos o segundo episódio da terceira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, temos então a continuidade aqui nessa semana das aventuras da turma de Ed Mercer, o grande capitão da Orville. Pois é, e temos aqui, claro, uma questão também muito comum, claro, né, a gente sempre tem que fazer a comparação, né, da franquia Star Trek. Sim, esse tipo de episódio, né, aquela exploração num lugar não muito bem conhecido, onde se topa com espécies incrivelmente perigosas, é algo bem comum e também tinha que aparecer por aqui na série dita cômica, né? Mas na verdade não é mais, né? Não, aqui tudo é na base da seriedade, né? De novo, né? Temos um episódio aqui que trabalha a pura tensão e pouquíssimas piadas apareceram por aqui. Bom, e na verdade tá de bom também, não tem problema. Aliás, esse ponto aqui de pegar uma questão de terror, talvez, né, a gente pode comparar bastante, ainda não tinha acontecido aqui na série. Portanto, é uma boa aquisição e digamos que é uma boa oportunidade de trabalhar exatamente esse tipo de narrativa. Só que a gente pode dizer que no resultado, já até tentando já chegar num certo resumo, porque não tem muito o que falar para falar a verdade, né? Temos um produto que, no final das contas, não é lá grande coisa. Confesso para vocês, fiquei até desapontado, porque a abertura aqui da terceira temporada, lá na semana passada, foi simplesmente sensacional. E eu esperava, claro, que viesse a seguir um episódio no mesmo patamar, ou chegando bem próximo. Não precisa ser uma excelência, claro, todas as semanas. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado, sim, com o que foi oferecido aqui pra gente, porque é apenas um episódio mediano, típico, que a gente podia encontrar lá na nova geração. Pois é, né? A base maior aqui de The Orville, com certeza é Star Trek The Next Generation. Claro, as aventuras lá de Picard e toda a tripulação da Enterprise D. A pegada, basicamente, é sempre a mesma. E claro, isso não é problema, na verdade, é aquela coisa da homenagem que avança, né? Mas, de fato, esse episódio aqui dessa semana foi apenas mediano, um pouquinho acima da média, para falar a verdade, não teve nada demais. Ele trabalha, claro, a questão do perigo de encontrar uma nova espécie potencialmente perigosa, e vai ficar mais ainda, né, se eles se alastrarem, porque temos também aquela coisa do vírus, né, que vai se espalhando pela nave. É fácil, na verdade, a gente perceber que vai por aí, por esse caminho, a partir de certo ponto aqui do episódio, né? Ou seja, o episódio ele não oferece nada de, caramba, surpresa, não tinha pensado nisso. Não, em muitos momentos ele ia por onde a gente já estava meio que imaginando mesmo. Aliás, preciso dizer uma coisa a respeito lá do primeiro episódio que eu acabei esquecendo de comentar e teve reflexo aqui nesta semana, que é exatamente a questão da doutora Sinclair. Ela ficou com uma questão ali depois que Isaac tentou se suicidar. Ela ficou pensando, numa conversa até com a Kelly, né? Caramba, eu ainda amo ou não amo esse ser sintético, né? Ela ficou na dúvida, né? Se o que ele tinha feito, né? Depois que ele também já tinha se recuperado, né? Será que ele vai tentar de novo, né? Tirar a própria vida, né? As questões, né? Por causa disso, ela passaria a amar um pouco ele ou passaria a amar menos. O que vale, no fundo, é que no episódio seguinte apareceu então um grande amor do passado. Pois é. Aliás, um peixe que foi muito bem vendido, já telegrafado completamente, claro. De propósito, era para a gente já perceber mesmo o estranhamento dela, né? Naquela reunião que eles tiveram ali a respeito do que seria a missão da vez. Ela já estava ali de semblante amarrado, preocupação mesmo, né? Claro, fácil de perceber, né? Na verdade foi apenas a Tala que viu ali da reunião, né? Mas a gente que estava assistindo, óbvio, né? Percebia, né? Ela mudou completamente quando se colocou o nome do almirante em questão. A gente já sabia, era fácil perceber, romance antigo, né? Só que veio a novidade, né? Ela era casada justamente com esse almirante, que agora me fugiu o nome dele, mas também não importa, né? Porque simplesmente, né? Enfim, o que vale, né? Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Quando ela acaba revelando, a Claire, né, revela para a Kelly, elas são amigas, né, isso a gente já viu bastante nas temporadas anteriores, quando ela revela, né, que ela foi casada um dia, né,
a Kelly se espanta. Como assim? Você foi casada? É óbvio que ela foi, no mínimo, casada, né? Porque ela não tem 2 filhos. Ela tirou os 2 filhos da onde? Foi produção independente? Eu não me lembro de ter dito isso, né? Se isso era uma coisa estabelecida para a personagem dela a respeito tanto do Marcos como do Ty, né? Eu tinha isso, eu realmente não me lembro lá da possivelmente primeira temporada, né? Que talvez tenham definido algo nesse gênero, né? Mas não, né? No mínimo ela tinha um relacionamento com alguém, né? Durante um bom tempo. Não tinha uma questão de separação, né? Quando começou a história lá do Isaac sendo uma figura paterna para os garotos, acho que foi, né, colocado que ela, sim, viveu com um homem durante muito tempo, e ele sim tem até uma certa falta dele, não é? Acho que era isso, né? Ou não. Enfim, não importa, mas o que eu achei curioso foi realmente o estranhamento da Kelly, né? Como assim? Você vai casada? Ou seja, sempre se colocou então que os filhos eram uma produção independente? Não sei. Eu achei mais uma coisa meio maluca, um pensamento meio estranho, né? Enfim, o que vale é que sim, ela tem um sentimento muito interessante para então essa figura do ex-marido, né? Nem um amante, não era um namorado, não, eles realmente foram casados durante um bom tempo. Na verdade, né, quando ela estava ainda se formando em medicina, e ele foi um professor dela lá nos tempos de faculdade. Depois acabaram se separando, né? Na verdade, ela deu um passa-fora nele, agora se encontram tempos depois, né? 25 anos depois, se não me engano, e ele está lá todo pimpão, querendo alguma coisita agora, né? No retorno, e ela, não, vamos deixar do jeito que estava antes. Ou seja, traduzindo, acabou. Não tem mais nada, né? E claro, né? Quando acontece, então, a sequência na história, onde eles se metem numa situação de perigo, né? Naquela nave super estranha, né? E a gente já sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Bom, antes de chegar nisso, né? Como começa o episódio, então, né? Na verdade, né? A situação lá daqueles grandes inimigos que a série possui, né, que são os Krios. Bom, na verdade nem são quase inimigos, né, se bem que eles meio que jogaram ali na lata, né. Não, nós temos um certo acordo de paz aqui entre nós, né, a União Planetária e os Krio, mas só enquanto tiver certa guerra lá com os Kylons, né. Depois disso a gente volta a ser até aquela inimizade, né. Bom, enfim, né, o que vale é que vamos aproveitar que somos amiguinhos por enquanto, mas teve ali um certo acordo de paz, né, uma sessão, digamos assim, de exploração, né, ou seja, foi permitido então à União Planetária avançar no território ali dos Krios para até fazer pesquisas do outro lado, né, e como a União Planetária gosta de explorar, né, aí claro, né, a própria nave aqui, a Orville, ela é uma nave exploratória, ou seja, pesquisas a fundo, né, e eles falaram, né, a gente vai pesquisar, e eles logo os Krio alertaram eles, né? Olha, vocês vão entrar num território ali que a gente não sabe o que tem lá, mas na verdade é um lugar muito perigoso. Quem vai lá sempre morre, né? Segundo as nossas escrituras, né? Há o demônio por lá. Claro que ninguém confia, né? Porque exatamente tem essa questão da religião ali com os Krios, né? Eles têm uma coisa bem esquisita, né? E claro, né? Se eles têm o temor a respeito daquela região espacial, mas numa visão apenas religiosa, pode ser que no fundo, o perigo de fato não exista. Mas claro que existirá, né? Porque se estamos numa questão de aventura aqui desta semana, é óbvio, né, que aquele conceito religioso vai se mostrar verdadeiro de alguma forma. Então fica realmente, no fundo, um momento de aposta, digamos assim, para nós que estamos assistindo, né? Ou seja, de que forma isso vai ser trabalhado. Claro, quando vai avançando o episódio, a gente descobre aí que eu disse gera um pouco de desapontamento, é que não tem nada demais exatamente o desdobramento de tudo, não tem nada de inspirador, digamos assim, né? Nada que a gente fale, caramba, visitaram algo comum, batido lá na série comparativa, né, que é Star Trek, mas arranjaram um jeito diferente de tocar tudo isso. Mas não é o que acontece até chegar ao final. Coisas mais ou menos trivial, digamos assim, para falar a verdade, né? E aí, voltando ao ponto que eu comentei antes, né? É óbvio, né? Se eles estão lá na aventura e vão encontrar alguma coisa completamente perigosa, a gente meio que já sabia que o camiseta vermelha da vez seria justamente
o almirante, o ex da Claire. E dito e feito, né? Quando eles, enfim, encontram, né? Primeiro, né? Quando estão lá naquele espaço um pouco bem isolado, né? Com pouquíssimas estrelas, ou quase nenhuma, para falar a verdade, né? Encontram lá aquela nave estranha, né? Quase não era uma nave, na verdade, era uma estação espacial, algo muito do esquisito. Entram lá, não encontram nada, apenas uma questão de esporos, né? Que também tem uma coisa meio manjada também, né? Eles são contaminados, na verdade, apenas o almirante é contaminado, né? Que ele fica de butuca lá no negócio, de repente o negócio abre e solta um sprayzinho, né? Na verdade, vão algumas bactérias ali na cara dele, que obviamente, né, já começa a fazer mal para o seu corpo. Na verdade, há uma transformação de DNA ali, né? Aliás, eu acho que isso eu já vi em alguma série, não me lembro agora qual, com certeza acho de Star Trek mesmo, né? O organismo ele começava a se transmutar em outra coisa, ou seja, também não é uma coisa lá muito original. De fato, todo episódio não tem nada demais o tempo todo. E naquelas, né, ele já estava meio que fadado realmente a morrer. E também, né, super manjado, né, que o enfermeiro ali da enfermaria, óbvio, né, ele seria o primeiro azarado a ser pego, né? E depois muitos outros, né? Aliás, eu fiquei curioso, né? Quantos da tripulação acabaram sendo infectados lá com aquelas bactérias que transformavam ele numa criatura bastante horrenda? Vamos combinar, né? Mas quantos foram? Quantos se perderam ali naquela tripulação? O almirante e mais quantos? Faltou essa informação, acho que daria um certo peso, né? Depois de dizer ao final do episódio, perdemos tantos aqui, foi realmente algo pesado pra gente. Mas faltou. E também, né, na própria relação da Claire com o almirante, né, esqueci o nome de novo, né, não tem nada demais. Na verdade, o único ponto interessante, um pouco engraçado também, é quando ele vai conversar com o Isaac, né, que tem aquela troca ali de informações a respeito dela. Na verdade, ele estava querendo coletar, né, alguma informação para ver se conseguia se dar bem com ela novamente. Não conseguiu lá muita coisa não, para falar a verdade. Então, nada funciona. Foi uma cena interessante, né? Talvez a melhor que tem no episódio, e fica por isso mesmo, né? E para ser bem sincero com vocês, eu tenho uma certa dificuldade do que comentar aqui nesta resenha, porque o episódio é muito do simples. Ele também é um episódio estendido em minutos, né? Lembrando que aqui na terceira temporada, os episódios não precisam mais respeitar a barreira dos 45 minutos. Aqui, agora, sendo exibidos dentro do serviço de streaming mesmo, então eles têm o tempo à vontade. O episódio da semana passada estava ali na casa dos 72 minutos, ou coisa assim mais ou menos. Esse aqui ficou 1h05 mais ou menos, ou seja, extrapolou 20 minutos de um tempo normal. E o que teve a mais, esses tantos minutos, não serviu para injetar mais possibilidades de desdobramento da narrativa, ou seja, por isso que ele é frustrante também, né? Só se aproveitou mais, claro, para aprofundar um pouquinho mais o relacionamento justamente dos dois personagens em destaque por aqui, que é a Claire e o seu ex. E também ficou nisso, né? Não valeu muito. Enfim, um episódio que toda hora a gente tenta, né, acreditar que sim, ele vai render bastante, mas não. Claro, os momentos de tensão, eles são funcionais, e a gente pode colocar também na mão do diretor, né? O Jon Cassar, ele manja bastante. Para quem não sabe, ele dirigiu muitíssimos episódios de uma série muito boa de ação que era 24 Horas, sim, das aventuras de Jack Bauer. Ele era um dos principais diretores por lá, então ele manja mesmo de criar clima, né, de criar tensão, com pouca coisa. Ele consegue, nesse episódio aqui, há lá coisas mais de terror, de horror, de pura tensão, né? Funciona, ele manja bem da parada. O problema é que, claro, o roteiro, ele não é lá muito inspirado. Temos aqui, né, um roteiro a 4 mãos, mas 2 delas de um cara muito conhecido também da franquia Star Trek, né, que é o Brannon Braga, que sempre escreveu bastante coisa interessante, mas aqui não estava lá muito inspirado com o seu parceiro que ele já havia feito alguns episódios nas temporadas anteriores. Realmente um roteiro que não entregou nada pra gente de interessante, mas não quer dizer de novo que é um episódio ruim, pelo contrário, acima da média, mas não muito acima da média, e fica por isso mesmo.
E eu não tenho mais o que dizer a respeito desse episódio, apenas torcendo que para o da próxima semana seja mais interessante. E, portanto, para este daqui, vamos dizer uma coisa, né? A se destacar a força da Tala, né? Eu acho que foi uma primeira vez que mostrou ela lutando bastante, né? Em outro destaque que a gente possa dizer também é o Lamar andando lá pelos tubos de Jeffrey, né? Só para fazer uma homenagem também a Star Trek, né? Mas, tirando o resto, acho que não teve nada demais, com certeza. Enfim, para esse episódio aqui, o segundo da terceira temporada de The Orville, eu atribuo apenas um pouquinho a mais do que a média, né? 3,5 asteriscos. Acho que fica de bom tamanho, porque realmente não dá para dizer que é um 4, porque 4 é quando o episódio já tem algumas coisas que são mais impactantes, né? Mas não é o caso aqui, né? Eu já cansei de dizer, aliás, né? E como também não dá para dizer que é um episódio ruim, tá lá, 3,5 asteriscos, tá certo. É uma boa nota a se atribuir aqui para a aventura aqui desta semana. Enfim, vamos ver como é que fica na semana seguinte. Eu comentei, acho que eu esqueci de dizer, né? Caramba, pena que a série só tem 10 episódios. A gente já perdeu um, digamos assim, né? Então temos apenas mais 8 oportunidades de aparecer um bom episódio. Mas acho que vai aparecer assim. Foi apenas uma escorregada. Quem sabe a gente possa afirmar depois, ao final da temporada. Enfim, bom, qual é a opinião de vocês? Eu achei médio. É isso.